Bem-vindos à Universidade do Nosso Tempo. Hoje vamos falar sobre microcredenciais e o ensino superior. Connosco em estúdio está o Dr. Pedro Cabral, da NAU, uma plataforma online de ensino e formação para grandes audiências da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E também o professor Dr. Fernando Caetano, que é o diretor da Unidade de Aprendizagem ao Longo da Vida. Obrigada aos dois por estarem connosco. Doutor, vou começar por si. A transformação digital, a transição digital que tanto se fala, está a alterar as nossas vidas, nomeadamente a forma como nós aprendemos e a forma como nós também ensinamos. Fala-se muito em microcredenciais. Que conceito é este? Antes de mais nada, queria agradecer o convite endereçado e falar então um pouco deste tema. As microcredenciais começaram a ser trabalhadas principalmente pelas grandes plataformas de Massive Open Online Courses, o edX, Coursera, exatamente na procura de arranjar aqui uma forma alternativa às pessoas conseguirem adquirir créditos esses que no contexto europeu estão associados muitas vezes aos ECTS, mas simultaneamente dar um conjunto de competências básicas para que as pessoas pudessem pôr em prática no seu contexto profissional tudo aquilo que era trabalhado nos cursos. E inevitavelmente aqui podemos, e há muita discussão em torno qual é que é o tamanho que devemos ter dessas tais microcredenciais, mas tirando essa discussão de lado, que sem sombra de dúvida que continuará, são normalmente cursos curtos que não levam a uma condução de uma conferência de grau, não é essa a intenção, mas parte de unidades curriculares ou parte de disciplinas, consoante o conhecimento que as pessoas têm destas nomenclaturas, as pessoas conseguem fazer um conjunto então de unidades curriculares ou disciplinas que lhes permite ter prática do ponto de vista profissional, mas que no futuro eventualmente até pode dar acesso a um contexto de aprendizagem como uma licenciatura ou um mestrado. Sr. Professor, é uma formação modular e uma formação muito utilizada na aprendizagem ao longo da vida. Sim, certo. Também queria agradecer, antes de mais, a oportunidade de estar aqui convosco. É, de facto, uma aprendizagem modular e ao longo da vida. E é importante que as pessoas tenham a oportunidade de desenvolver novas competências ao longo da sua atividade profissional. E os cursos que nós, na Unidade para a Aprendizagem ao Longo da Vida, na Universidade Aberta, vamos desenvolvendo, permitem precisamente isso também, criar esta oportunidade em que as pessoas podem complementar a sua formação. E as microcredenciais vão também neste sentido, precisamente de criar estas oportunidades de aprendizagem. Estas novas oportunidades, estas novas valências que estamos a falar, as pessoas sentem que precisam delas, de uma aprendizagem mais prática? Hoje está muito em voga os termos reskilling e o upskilling. Basicamente, aquilo que se pretende com este tipo de lógica de curso é que as pessoas, porque o conhecimento nós sabemos que hoje em dia é de curta duração e uma pessoa precisa estar sempre a atualizar-se, inevitavelmente este tipo de cursos vai procurar dar resposta a essas necessidades, quer do ponto de vista das empresas, porque precisam de dotar os seus próprios empregados com maior tipo de resposta àquilo que são as necessidades e as exigências depois do mercado que as empresas frequentam, mas também quando temos situações como esta que temos vindo da pandemia, em que, por exemplo, na área do turismo houve muita gente que ficou desempregada, há necessidade de fazer um reskilling das suas competências e de modo a elas reentrarem novamente no mercado, precisam de uma formação rápida, prática e que lhes dê resultados imediatos. Quem são estes novos formandos? De uma forma geral, somos todos. Todos têm essa possibilidade de fazer, dependendo das necessidades. Ou seja, voltando aqui também um pouquinho atrás, as microcredenciais não são cursos
formais, portanto são cursos não formais, que as pessoas vão fazer pequenos cursos de formação para complementar as suas necessidades e, portanto, dependendo do tipo de ofertas ou dependendo da procura, também poderá acontecer situações desse tipo, em que, e é o que tem acontecido também aqui com a pandemia e com a Universidade Aberta, em que houve uma grande necessidade de formar docentes, por exemplo, para se adaptarem melhor a esta condição de lecionar online, não é? E, portanto, houve aqui uma resposta da parte da Universidade Aberta também neste sentido, de formar melhor os docentes. Portanto, há aqui uma variedade muito grande de cursos e potenciando as pessoas para aquilo que elas de facto necessitam. Quem são? Somos todos, de facto. Não há limite para isto. Sr. Professor, foi não só para quem vai aprender, mas sim também para quem ensina, e por isso falamos aqui também da questão de os professores terem aprendido novas tecnologias. Quer-nos explicar um bocadinho o que é que a Universidade fez? No fundo, com a pandemia em que houve necessidade das pessoas ficarem em casa, a lecionar a partir de casa, muitas pessoas sentiram este choque. E, portanto, a formação de docentes que passarem a ser mais digitais e, portanto, esta transformação digital que já referiu aqui é fundamental e ela aconteceu já com, posso dizer, milhares de estudantes nossos que são docentes do secundário e do ensino básico e também do ensino superior. E que a Universidade foi dando essa formação para melhor os adaptar a esta nova realidade, a esta situação tão estranha que nos aconteceu assim de repente com a pandemia. Ninguém estava preparado. Não, de facto, ninguém estava preparado. Foi tudo muito rápido. Foi. E uma coisa que nós observamos, pelo menos na plataforma Now, foi um acréscimo significativo de pessoas que recorreram a este tipo de ensino. Muitas das vezes porque eu diria que os próprios gestores não saberiam muito bem como preencher o tempo dos seus funcionários e acharam que a formação poderia ser um bom pretexto para preencher esse seu tempo. Eu posso dizer, em termos de números, que nós neste momento já vamos para cerca de 150 mil utilizadores, mas neste segundo confinamento que nós tivemos em fevereiro, a plataforma Now cresceu em 10 mil utilizadores que se registaram na mesma. E isto demonstra exatamente a necessidade que, quer do ponto de vista dos gestores, mas também individual, na procura de encontrar formação que seja adequada àquilo que é o nosso contexto. Porque as pessoas sentem muitas fragilidades a esta nova realidade. Sim, bastante fragilidades e lá está, nós procuramos, junto dos nossos diferentes parceiros, dar resposta exatamente a essas tais necessidades. Não só na área da saúde, como lidar com estas questões do Covid, mas também, por exemplo, a AMA, que criou um curso sobre teletrabalho e entre outras temáticas que têm sido muito badaladas exatamente neste momento. E a Universidade Aberta é a única instituição pública de ensino à distância, portanto está na linha da frente para ficar com as microcredenciais no sentido de poder dar a formação, tendo ela já um papel muito importante no ensino. Sim, as microcredenciais não são um conceito novo dentro da Universidade Aberta. A palavra em si, sim. Aquilo que temos feito desde há mais de 10 anos na Universidade é, no fundo, o conceito de microcredenciais. São cursos curtos, não formais, e que têm uma certificação. Isto é um aspecto muito importante. Os nossos cursos que nós fazemos na Universidade têm, na esmagadora maioria das vezes, certificação. São poucas as situações em que acontece cursos em que não há a certificação no fim. Portanto, nós damos esta resposta. A certificação é, tal como o Pedro disse há pouco, baseada também no sistema de ECTS e, portanto, permite ao estudante, não só fica logo nivelado de acordo com aquilo que são os outros cursos formais e a sua formação que já traz, que já vem com ele,
mas fica nivelada a nível de toda a Europa. Portanto, rapidamente pode demonstrar essa sua mais-valia, essa nova competência que adquiriu através dessa certificação. Portanto, temos vindo a fazer isto ao longo destes anos. É só uma questão de nos adaptarmos a estes novos conceitos, algum pormenor, eu diria, mas que a Universidade tem, de facto, dado resposta ao longo dos anos e continuará sempre a dar, porque estamos presentes, estamos online e temos capacidade de o fazer permanentemente neste sentido. O professor agora falava de estarmos presentes e estarmos online. A formação, habitualmente, nós íamos, e recordo-me que eu também fiz, não é? De formações em que a presença era essencial. Uma das formas de avaliação era a presença nestas formações. Hoje tudo mudou. A avaliação nestes novos conceitos também é totalmente diferente. É sim e não. Permita-me, era uma pergunta. Sim, de facto, há várias formas de se fazer avaliação portanto, online temos também que adaptar para algumas situações. São colocados desafios, são colocadas atividades aos nossos formandos de acordo com as características, a área de cada um dos cursos. Tudo depende, poderá ir desde aquilo que nós chamamos um exame normal, né, que estamos sempre habituados a pensar naquilo que é um exame, que até uma atividade e uma discussão que a pessoa pode desenvolver ali uma série de aptidões e de características. Portanto, tudo isto depende até, eu diria, um pouco da imaginação, não só do professor, como dos próprios formandos. Portanto, há aqui uma possibilidade muito grande de... Sr. Professor, mas em termos de avaliação, aqui estamos a avaliar também as competências, ou mais as competências que são adquiridas, ou não? Sim, sempre. E nesse aspecto nada fica em causa. As competências são certamente avaliadas e verificadas e penso que as pessoas têm sempre essa confiança de que foram devidamente avaliadas ou aquilo que fizeram foi correto e que foi devidamente verificado e atestado. Não penso que haja aqui qualquer situação, qualquer diferença. Doutor. Complementando aqui as palavras do professor Fernando, um exemplo prático que eu poderei trazer é um curso, uma microcredencial, ou conjunto de microcredenciais que eu estive envolvido na Universidade Técnica de Delft, nos Países Baixos, onde basicamente era um composto de 4 cursos, todos eles com um conjunto de competências dentro da energia solar que teriam que dominar do ponto de vista de saber fazer algum conjunto de cálculos, etc. Mas depois de fazerem aqueles 4 MOOCs, aqueles 4 cursos, tinham que apresentar um projeto e esse projeto seria depois avaliado junto de um quadro de especialistas e lá está. As avaliações podem ser feitas de diferente maneira, para aquele contexto era o que fazia sentido, mas acima de tudo, e é isto que é importante chamar a atenção, é que a presença de nós termos uma pessoa se calhar a dormir em plena formação ou não estar muito atenta porque está menos concentrada, não é isso que é importante em termos de progressão, mas sim quais são as competências que as pessoas demonstram ao longo do seu percurso de aprendizagem e que depois isso é validado com a tal microcredencial. E essa microcredencial tem identificado exatamente quais são as competências que aquela pessoa traz e que podem ser então úteis para o ambiente de trabalho. O sistema, o professor há pouco falava, não é, que o sistema seja muito idêntico aos créditos, não é, aos ECTS. Será essa também uma das grandes mais-valias destas formações modulares? Sim, com certeza. A nível europeu até se verificava uma situação que às vezes podia não ser muito boa para quem fazia qualquer curso de formação, em que fazia-se um curso curto de formação e no fim não tinha propriamente uma certificação. E isso era difícil depois para essa pessoa demonstrar perante uma entidade empregadora
que tinha feito essa certificação. Podia demonstrá-lo de uma maneira prática, claro, eventualmente, mas não demonstrar através daquele certificado que dizia que tem estas competências porque fez isto, aquilo e aquilo outro. Claro. Como estava agora aqui o colega a dizer. Portanto, esta certificação acaba por, o facto de ser nivelado ao mesmo, usado o mesmo sistema de DSCTS, acaba por ser a mesma linguagem que é usada em toda a União Europeia. E, portanto, eu posso sair daqui, fazer aqui na Universidade Aberta um curso que tem esta certificação em ECTS e a seguir vou a qualquer outro país da União Europeia e posso fazer outro curso e assim sucessivamente ir juntando todos estes créditos que vou adquirindo nestas microcredenciais, vou juntando tudo, acumulando e formando o meu próprio portfólio. E neste portfólio eu tenho aqui um determinado conjunto de competências numa determinada área ou numa área mais vasta ou mais estreita, depende daquilo que cada um gosta, precise, enfim. Mas que será tudo reconhecido porque estamos a falar sempre o mesmo tipo de linguagem e isso é absolutamente fulcral. Não sei se teria de dizer alguma coisa para completar. Não? Não. Então deixe-me só, estamos quase a terminar, falarmos do mercado de trabalho, não é? As empresas também estão muito mais próximas das instituições de ensino superior. Porque elas reconhecem que estas formações, não é? Portanto, que as microcredenciais, as formações modulares, são necessárias para os colaboradores. Sim, tem surgido muito esse movimento, principalmente a nível internacional. Julgo que no contexto nacional também exista alguma aproximação entre o ensino superior e o mercado de trabalho e as grandes empresas, mas sem sombra de dúvida que lá fora isso é muito frequente. Penso que ainda há aqui um caminho a fazer no nosso país e agora com o plano de recuperação e resiliência há muito essa intenção por parte do nosso ministro. E de facto penso que esse seja um caminho potenciador agora com o PRR, como eu estava a dizer. No entanto, talvez faça sentido aqui juntar um conjunto de diferentes stakeholders exatamente para potenciar este tipo de certificação e que, acima de tudo, seja reconhecido pelas empresas. Porque isso também é um outro passo seguinte a fazer. Não basta decidir que a Universidade X, Y ou Z, ou mesmo o Instituto Politécnico, desenvolva aqui um conjunto de microcredenciais, se depois também as empresas não estão envolvidas e não as reconhecem, porque isso depois não tem qualquer tipo de impacto, lá está, do ponto de vista da empregabilidade. Seja ela na obtenção de um emprego, ou então na progressão dentro da própria instituição. Tenho esta ideia, que não sei se é verdade, que as pessoas, ou seja, quando pensam na progressão, pensam que a formação é importantíssima. É essencial, diria que é um ponto-chave. Exatamente. Até porque quando passamos para outro tipo de cargos, se nós somos um técnico e de repente ficamos com um cargo de gestão de uma equipa, inevitavelmente temos que desenvolver ali outro tipo de competências. Até quando nos deparamos com uma equipa nova, se calhar e estivemos junto daqueles pares e de repente ficamos com um papel diferente, toda essa gestão que tem que ser feita com aqueles que foram os nossos colegas e que nos identifiquem exatamente como gestor, inevitavelmente tem que levar aqui para um contexto de formação. Caso contrário, a probabilidade daquela equipa depois não ter a dinâmica que se deseja acaba por acontecer. São novas aprendizagens, Sr. Professor. São, e isto de facto que o colega acabou de dizer é fundamental também. Mas eu gostava também só de fazer um comentário relativamente às empresas. Em Portugal eu acho que estou plenamente de acordo com o que disse. Em Portugal há aqui ainda necessidade de dar algum salto, mas Portugal tem um contexto que é fundamentalmente constituído por PMEs. E as novas empresas já têm uma filosofia um bocadinho diferente e, portanto, já
procuram esta formação e há muitas empresas grandes que também se adaptam a esta nova forma de estar, que não é só cá, não é? É internacional. E, portanto, esta forma de estar é fundamental. E, portanto, vão procurando ter essa formação e dar essa formação aos seus quadros. E daí também a importância que vem agora com o PRR, com esta formação, com esta call que há neste momento de formação de adultos. Portanto, é de facto uma resposta que nós podemos dar dentro da Universidade Aberta, e todas as universidades e politécnicos podem dar e darão com certeza, mas a nível nacional ainda temos também algum percurso a percorrer, porque, também pela dimensão das nossas empresas. Vem também por aí. Não posso deixar de agradecer, Sr. Professor Fernando Caetano, Dr. Pedro Cabral. São novos desafios, novos tempos, com formações modulares ou também, como falámos, de microcredenciais. São formações curtas e o ensino superior.